do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 1, pelo Espírito Baltazar, psicofonado por Altivo Carissime Panfiro. É lição 24, Convivência Fraternal. A verdadeira característica da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver os defeitos dos outros apenas superficialmente, procurando destacar o que tem de bom e virtuoso. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu de 2003, capítulo 10, item 18. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Os homens, em luta constante consigo mesmos, procuram formas de vida e de convivência uns para com os outros. Desenvolvem técnicas, manipulam pensamentos, induzem pessoas a agir deste ou daquele modo em seus locais de trabalho, com vistas ao convívio social, onde pretendem encontrar-se uns com os outros na grande caminhada em direção ao progresso e ao bem. Entretanto, ao lado de todas essas técnicas desenvolvidas, esquecem-se aqueles que assim o fazem, de desenvolver melhor a técnica ensinada por Jesus há tantos séculos, a da convivência fraternal, uns para com os outros. Esta convivência, que deveria ser objeto de preocupações humanas, é considerada por muitos como piegas ou ultrapassadas, alegando alguns que o importante é saber o que o outro necessita. O importante é falar daquilo que o outro quer ouvir, ou mesmo dizer aquilo que o outro, segundo a própria concepção, precisa ouvir. Entretanto, Jesus nos ensinou a técnica da fraternidade total, absoluta e pura. Reuniu-se inicialmente em uma festa de casamento. Manteve-se sempre junto aos amigos, mesmo nos momentos em que trabalhava para o progresso da humanidade. Jamais esteve sozinho. Em suas curas, sempre estava acompanhado de discípulos. Nas pregações, convocava as multidões e mesmo nos momentos dolorosos que culminaram com o seu julgamento e crucificação, manteve-se ao lado de pessoas, mostrando que a convivência fraternal é a maior necessidade do homem de todos os tempos. Nos dias de hoje, quando vemos a sociedade debater normas e técnicas para solucionar os problemas em que os homens se afundam, pensamos em Jesus e perguntamos a todos aqueles que assim agem que não poderiam, nas suas pregações, lembrar a todos que, afinal de contas, somos irmãos uns dos outros, que nos devemos uns aos outros e precisamos uns dos outros. No dia em que a pobreza realmente nos incomodar, faremos tudo para vê-la longe dos nossos olhos. Não porque não queiramos conviver com a pobreza, mas sim por acharmos que há a necessidade de mudar alguma coisa. No dia em que a maledicência não nos agradar mais, não a ouviremos ou seremos a estação terminal de qualquer convite à negatividade. No dia em que a pobreza realmente nos incomodar, faremos tudo para vê-la longe dos nossos olhos, não porque não queiramos conviver com a pobreza, mas sim por acharmos que há necessidade de mudar alguma coisa. No dia em que a maledicência não mais nos agradar, não a ouviremos ou seremos a estação terminal de qualquer convite à negatividade. No dia em que realmente sentirmos que somos irmãos uns dos outros, estenderemos as mãos fraternalmente, cumprimentar-nos-emos
naturalmente andaremos lado a lado com muita naturalidade. Assim, falando à humanidade, Jesus nos deixou um modo de ver e viver, cabendo a todos nós, hoje, mais amadurecidos espiritualmente, tendo a doutrina espírita como porta-lança, abrindo os caminhos do nosso entendimento e da nossa mente. Cabe a nós, repito, como espíritas, ir desenvolvendo este belíssimo sentimento que podemos chamar de fraternidade. Que Deus, assim, nos ajude a entender o que devemos fazer pelo próximo, onde estivermos, como estivermos, sempre buscando o melhor para nosso irmão, para o convívio fraterno. Que Deus, que Jesus abençoe e ajudem a todos nós agora e sempre. Baltazar, pela graça infinita de Deus. Mensagem recebida em 10 de janeiro de 2001. Afeto, amizade, afeição, amor. Quantas palavras se resumem em uma só? Fraternidade. Convivência fraternal. Olhar o próximo com compaixão, acolher o outro sem julgamento, sentir a dor do outro sem interesse próprio. Jesus nos ensinou isso muito bem. Ele convivia com todos, sem fazer distinção de raça, de cor, de religião, sem julgamentos. Ele sempre procurava ver o que de bom tinha no outro, né? Ele nunca procurava ver, apontar os erros, mas sim ter aquele carinho de tirar do outro, de entender o que de bom via no outro, né? Então, a gente não precisa de fórmulas. Enquanto a gente se preocupa com fórmulas, com técnicas, com projetos para ajudar o outro, Jesus ele nos ensinou tão claramente e tão sabiamente a única técnica que existe, que é a fraternidade. É a compreensão do nosso próximo. Essa é a técnica que Jesus nos ensina, a técnica do amor, a técnica da esperança, né? A técnica de dizermos assim: meu irmão está passando por uma dificuldade e eu preciso ajudar. E muitas vezes as aflições que estão ali naquele irmão também são nossas. Então um vai ajudando o outro, um tendo a convivência com o outro, vai aprendendo. E vamos aprendendo e vamos ensinando o outro o que é a fraternidade. Vamos nos dando as mãos, não é? Vamos levando aí o evangelho que Jesus nos ensinou nesse dia a dia, nessa prática, porque é assim que a gente aprende. Não é excluindo o outro que está com dificuldade, ou como nos fala aqui a lição, excluindo a pobreza, não querendo ver a pobreza. Muitas vezes, quando passa um irmão em necessidade num comercial de televisão e tal, muitos de nós desligamos, não queremos ver. Por quê? Porque ainda pensamos muito em nós, a gente ainda fica aí muito, fica mexido, fica. Então a gente acaba excluindo das nossas vidas aquele sentimento que poderia trazer para nós essa fraternidade. Não é excluindo a dor do outro de nossas vidas que vamos ajudá-lo ou que vamos nos ajudar a nós mesmos. Muitas vezes somos chamados aí de românticos, né? De piegas, como nos fala a lição, mas por quê? Porque nós queremos aí ajudar, nós sentimos aí alguma coisa, quando vemos aí uma imagem, como eu falei, a gente às vezes começa até a chorar, né, com aquela dor do outro. Então essa já é um sentimento de fraternidade que temos dentro de nós. Nós temos, só precisamos aí ter essa vontade de colocar essa fraternidade em movimento, fazer com que ela realmente apareça e não fique só no sentimento
de lágrima, de choro, mas que ela apareça em obras, que ela apareça como Jesus fazia, praticando, né? Sendo empático com o irmão, tendo aquela empatia, se colocando no lugar dele, mas ao mesmo tempo trabalhando para que ele saia daquela condição. Porque a gente nunca sabe se amanhã ou depois não seremos nós que vamos precisar da ajuda daquele irmão. Então, é essa empatia, é essa fraternidade, é essa mãos dadas que nós precisamos ter. Porque quando a gente se coloca no lugar do outro, com as suas aflições, nós também vamos nos desenvolvendo aí, não é? Como eu falei. E a gente não precisa fechar o olho para a dor do outro. Basta que a gente tenha o equilíbrio necessário para que a gente possa ajudar o outro. E a doutrina espírita nos ensina isso muito bem. A doutrina nos ensina a raciocinar, não é? A termos ali o sentimento de fraternidade com o outro. Nós aprendemos com a doutrina espírita, com essa doutrina maravilhosa que os espíritos nos trouxeram, a ter essa empatia e principalmente fazer com que esse sentimento de fraternidade que temos dentro de nós se desenvolva com raciocínio, com alegria e com muita compaixão. Porque quando a gente se afasta do outro, a gente não está aí cumprindo aí o que Jesus nos ensinou. Jesus, ele vivia acompanhado de muitas pessoas, não é? Jesus nunca esteve sozinho. Ele estava sempre aí com os discípulos, ele estava nas multidões, ele estava aí, como nos fala a lição aqui, em festas, né, de casamento. Todos nós conhecemos aí essa festa tão famosa, as bodas de Caná, né, que Jesus participou. E quantas outras oportunidades ele nos deu de nos mostrar de como podemos fazer diferente quando se trata do próximo. Então, esse equilíbrio, esse evangelho que Jesus nos deixou, é o modelo, é o guia. Jesus é o nosso modelo e guia. Então, que a gente aprenda com ele a ser fraterno. Nós, como espíritas, temos esse compromisso, né? Nós somos os continuadores da obra de Jesus. Então, quando estudamos a doutrina espírita, nós, como espíritas, precisamos entender a dar a continuidade nesse trabalho começado por Jesus e que ainda não está terminado. Jesus deixou a doutrina espírita para nós, os espíritos a trouxeram para que a gente entenda, raciocine que realmente precisamos caminhar lado a lado aí com todos os nossos irmãos e que estamos em construção, mas que a doutrina nos ensina que através da fé, através da prece, através do amor ao próximo e da prática do evangelho, nós sim vamos nos esclarecendo, vamos continuando aí o trabalho que Jesus nos deixou. Ele nos deixou o guia ali, né? Ele deixou o evangelho ali para nós. Então basta que a gente faça um pouquinho a cada dia, basta que a gente seja fraterno, seja unido, principalmente. Nos dias de hoje vemos tantas desuniões, vemos tantas brigas, guerras, não é? Mas a gente, quando raciocina, quando a gente tem fé, quando a gente coloca Jesus como guia e modelo de nossas vidas, nós sim vamos aprendendo a sermos mais fraternos. E é essa fraternidade, é esse entendimento do amor de Deus, é essa busca de crescimento espiritual e de progresso que vamos entendendo uns com os outros, dando-nos as mãos, sermos felizes juntos, procurando compreender todas as leis de Deus, os ensinamentos do nosso mestre querido Jesus. Então a gente precisa termos essa vontade, como nos fala Leon Denis, de mudar, de colocar dentro de nós a paz e a união, para que todos nós sejamos fraternos uns com os outros.
e que essa fraternidade a gente precisa entender, começa sempre com a gente. Tudo começa com a gente, porque depende da nossa mudança, depende dos nossos bons pensamentos em relação aos nossos irmãos, em relação à sociedade, em relação ao nosso país. É que vamos construindo uma sociedade fraterna, uma sociedade unida, dando-nos as mãos, estamos colocando aí todos os nossos pensamentos direcionados a Deus, vamos crescendo, vamos desenvolvendo dentro de nós essa palavra. E é tão maravilhosa, né, que Jesus nos deixou, que é a fraternidade, e que tão bem Baltazar nos explica aqui na lição. Então, que todos nós possamos ter dentro de nós, construir dentro de nós esse amor fraterno, esse afeto, essa maravilhosa ferramenta que nós temos, que é o Evangelho de Jesus. Vamos colocá-lo em prática, vamos ser empáticos. Essa palavrinha tão aí conhecida aí nos últimos anos, mas que a gente ainda precisa trabalhá-la dentro de nós. Que Jesus, nosso mestre querido, nosso irmão Baltazar, que os guias espirituais aqui do Centro Espírita Antônio de Aquino, possa sempre estar com todos nós. Obrigada a Deus, nosso Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, espiritualidade amiga. Fiquem com Deus.